Nós estamos chegando na última semana de uma série intitulada O que Cristo oferece, Ele é, onde nós temos analisado diferentes palavras que Jesus afirmou ser e como isso tem consequência para as nossas vidas também, como isso se reflete nas nossas vidas e o que é nessa existência de Cristo que Ele está nos oferecendo. E nessa última semana, nós vamos tratar sobre o tema Cristo é a ressurreição e a vida. Até então, os temas que nós trabalhamos sobre alimento, sobre sustento, sobre direção, sobre pastoreio, sobre ser cuidado por Deus, são temas que nos levam a uma reflexão de alívio. Porque é bom saber que alguém cuida de nós, é bom saber que nós encontramos alimento, é bom saber que em meio à escuridão nós encontramos luz. Mas o tema de hoje, de alguma maneira, ele pode nos incomodar, porque ele mexe num assunto que eu e você não gostamos muito de mexer, que é quando Jesus fala sobre a morte. Mas a morte é um inimigo que todos nós um dia precisaremos encarar. A morte, na verdade, é o maior inimigo da humanidade. Eu, como estudante de teologia, quando eu fazia meu período prático, certa vez eu sabia que se acontecesse algum sepultamento na comunidade seria comigo, até que o telefone toca e dizem para mim, um menino de 4 anos faleceu. E você vai ter que fazer o sepultamento, pastor. Eu confesso que eu fiquei bem nervoso, que eu comecei a meditar na palavra, os pais jovens, 20 e poucos anos, e eu estava diante de um pequeno caixão, numa situação muito difícil, uma casa pequena de madeira, lotada de pessoas, com uma dor inexplicável, com uma dor inigualável, com lágrimas que paralisavam e deixavam sem ação qualquer um. E eu não lembro mais nada do que eu falei, mas eu lembro que eu pude falar que há uma esperança em meio à morte, que é porque Jesus prometeu que Ele é a vida e que Ele nos oferece a vida. A Bíblia tem diversas formas de escrita. A Bíblia tem livros que são livros de história. A Bíblia tem livros que apresentam músicas. E a Bíblia tem livros que apresentam poesias. Inclusive o apóstolo Paulo mesmo, não sendo um livro de poesia, nas suas cartas, ele aproveita as poesias da época para tentar demonstrar e aproximar aquelas palavras do que as pessoas viviam e sentiam, para tentar se conectar com as pessoas daquela época. E eu desafiei ao pensar esse tema em pelo menos começar essa mensagem com um poema e encerrar com um. E o poema que eu começo é um poema de Vinícius de Moraes, que ele diz assim: quanta tristeza há nessa vida, só incerteza, só despedida. Amar é triste. O que é que existe? O amor. Ama, canta, sofre tanta saudade, do seu carinho quanta saudade. Amar sozinho, ai de quem ama, vive dizendo, adeus, adeus. Ele expressa esse sentimento que a vida nos obriga a experimentar. De que na vida nós precisamos passar por despedidas. E quando nós olhamos para elas, isso pode ser um sentimento de tristeza, diante da ausência do carinho, da ausência da saudade, da ausência dessa vida que por algumas ocasiões e para algumas pessoas mais, outras menos, parece que é uma grande coleção de adeus. Uma grande coleção de pessoas que nós temos que dizer adeus. Porque elas perdem a sua vida, porque elas morrem, porque elas passam por essa experiência que todos vão passar. E essa palavra sobre a morte é uma palavra que nós tentamos muito evitar, apesar de saber que ela vai acontecer. Eu sei que eu tive uma ideia, ainda bem que eu mudei de ideia, que eu tinha pensado em tirar uma selfie no cemitério e dizer assim, o meu futuro a Deus pertence, para trazer para vocês, botar hashtag partiu. Mas eu prefiro não fazer isso. Pode ser que alguém não entenda bem, mas como diz os jovens, só ouvir verdades. É o nosso destino, mas a gente teima em fugir dele.
A gente teima em quando ouve sobre a morte dizer, ai meu Deus, nem quero ouvir isso. Ainda fala Deus, né? Meu Deus, ai meu Deus, nem quero ouvir sobre a morte. Eu digo assim, às vezes brincando, quando vou numa viagem de avião, digo assim, ó amor, ó mãe, se eu não voltar eu amo vocês. Ai, não abre a boca para falar isso. Mas pode acontecer. Claro que eu falo meio só para provocar, que eu sei que elas se desesperam. É aquele lado que gosta de provocar o desespero das mulheres que me amam. Eu acho que me amam, mas me amam sim. Mas vocês entendem que esse tema não é confortável? Esse tema não é agradável, apesar de ser óbvio. E apesar de ser inevitável. A gente às vezes trata ele como se desse para fugir. E uma das coisas é porque as pessoas, um grande número de pessoas, elas motivam a sua vida, elas enxergam a sua vida buscando todo o prazer e o conforto naquilo que podem encontrar aqui, para aquilo que podem encontrar no que seus olhos veem. E nisso eu gosto de uma analogia que um escritor chamado Max Lucado faz. Max Lucado vai dizer que a nossa vida, ela é como aquele castelinho de areia que uma criança constrói perto do mar. Que a criança pode construir ele com todo zelo, com todo cuidado, com todo carinho, todo bonitinho. Mas não adianta. Uma hora a maré sobe. E o que acontece? O castelo vai desmoronando. Você pode tentar se agarrar nele. Ele vai se desmanchar nos seus braços. E assim é a nossa vida. Se nós vamos olhar para a nossa vida e percebê-la, nós vamos ver que a nossa vida pode ser uma vida maravilhosa, mas ela é uma vida que tem fim nessa vida que nós vivemos aqui. Ela tem dias contados, e a morte, desde o momento da primeira criação do homem e da mulher, quando eles pecaram contra Deus e nos deixaram essa herança de pecado, todos nós convivemos com a realidade da morte, e a morte provavelmente é a maior dor que nós enfrentamos. E a maior dor que nós não queremos nem pensar quando amamos alguém. Como diz Vinícius de Moraes, nessa dinâmica entre amar, a tristeza acompanha. A gente arrisca a vida em amar, mas corre o risco também de sofrer a perda de quem nós amamos. E nisso a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, o último inimigo a ser vencido é a morte. O Deus que nós temos ouvido falar aqui, revelado em Jesus Cristo, que é aquele que é o pão da vida, que alimenta, que sustenta, que cuida, que nos dá forças. O Deus que é a luz do mundo, que é aquele que guia o nosso caminho, que não deixa nós nos perdermos na trajetória da nossa vida. O Deus que é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas, seja aquelas que estão perdidas, aquelas que estão fragilizadas, ou aquelas que precisam ser alimentadas. Deus faz esse cuidado de um bom pastor, que ouve a nossa voz, que nos conhece. O mesmo Deus que vence todos esses inimigos que nós enfrentamos. Fome, desespero, cegueira, e falo cegueira no nível espiritual, pessoas que precisam e se sentem exaustas, que se sentem cansadas, que se sentem perdidas. O mesmo Deus que venceu todos esses inimigos, é o mesmo Deus que enfrentou por nós o nosso último e maior inimigo a ser vencido, que é a própria morte. E nisso eu quero convidar você para olhar o texto da Escritura, onde Jesus diz quem Ele é e como Ele se oferece como aquele que é a solução para a morte, como aquele que venceu a morte. Nós acabamos de cantar, Cristo é aquele que a morte venceu. E hoje a nossa meditação é sobre essas palavras de Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Duas afirmações que Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E eu quero ler o texto com vocês, João capítulo 11, do versículo 17 ao 44. O texto é um pouco longo, mas vale a pena nós lermos e percebermos que tem muita coisa aqui que tem a ver com as nossas aflições, com as nossas angústias, com as nossas lutas e tristezas diante da realidade da morte. Evangelho de João, capítulo 11, eu leio do versículo 17 ao 44. Diz assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém,
E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Então disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. A Bíblia nos conta de um episódio, de um momento aonde Jesus está diante da morte de um amigo seu, chamado Lázaro. Um amigo que ele recebeu a notícia que não estava bem de saúde, que estava doente. As pessoas conheciam o poder de Jesus, sabiam a sua capacidade. As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, os 3 amigos de Jesus, sabiam que ele era capaz de trazer cura. E os 3 então mandam a notícia para Jesus: vem depressa que Lázaro está doente. A Bíblia diz que Jesus chega e já havia 4 dias da morte de Lázaro. Jesus encontra uma situação de desespero, de luto e de morte. Se nós voltamos um pouquinho na Bíblia, semana passada nós falamos de João 10, e quem tem Bíblia e quiser olhar, em João 10 Jesus está fazendo algumas afirmações sobre ser o pastor, sobre ser aquele que pode dar a vida e tirá-la. Inclusive Jesus faz uma afirmação em João capítulo 10, que ele é aquele que veio para que todos tenham vida, e a tenham abundantemente, e a tenham plenamente, que tenham uma vida completa. Esse era o discurso de Jesus. Para pensar, você é um discípulo de Jesus, andando com ele, e está vendo Jesus anunciar na frente de todos: eu dou a minha própria vida, ninguém pode tirá-la, eu vim para que vocês tenham vida e tenham plenamente. E quando Jesus acaba esse discurso, vem a notícia: teu amigo Lázaro morreu. Dá para abalar, né? Dá para a gente ficar com dúvida. Dá para a gente pensar: como assim? Acabou de dizer que é a vida.
e que todos que vêm a ele a têm abundantemente, e agora o seu amigo Lázaro está morto porque ele não chegou a tempo. Diante da tristeza e do luto, se encontrava um povo reunido, que as celebrações, as despedidas, elas duravam mais do que um dia, elas duravam uma semana para os judeus. Eles ficavam um tempo reunidos, pranteando e sofrendo o luto daquela família. E diz que tinha um grande grupo sofrendo aquele luto. Nesse grupo se encontrava num total desespero as duas irmãs de Lázaro, uma chamada Marta e outra chamada Maria. A Bíblia nos descreve lá em Lucas capítulo 10 como eram essas mulheres. Diz que a Marta era uma mulher agitada, uma mulher do trabalho, uma mulher que colocava as mãos, uma mulher que tinha atitude, que tomava a frente. E que Maria era uma mulher contemplativa, que ela não era tão agitada de tanta correria, mas ela sentava, ouvia, meditava, refletia. E quando a Bíblia está nos falando aqui no início de João capítulo 11, falando das duas, vai dizer que Maria, inclusive, é a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e que enxugou os seus pés com os cabelos. É a mulher que mostrava uma tremenda adoração por saber: Jesus é o próprio Deus, eu adoro Ele como Deus. E Jesus vai ao encontro, e a primeira que ele encontra é Marta, em total desespero e com uma frase que acompanha o nosso luto e a nossa dor: se você estivesse aqui, teria sido diferente. Quem de nós diante da dor às vezes não tem essa pergunta? E se eu tivesse tentado um pouco mais? E se eu tivesse orado mais? Será que Deus mesmo escuta a minha oração tanto que eu pedi para isso não acontecer? Se você estivesse aqui, teria sido diferente. Eu vou pular um pouquinho a história de Marta, logo eu volto para ela, mas olha o que a Maria diz. De uma maneira diferente, não vindo correndo em direção a Jesus, mas chegando lentamente com suas lágrimas, ela olha para Jesus e diz: se você estivesse aqui, teria sido diferente. O Evangelho de João vai nos dizer que, inclusive a passagem que o Dionaldo leu no início do culto, que é quando Jesus fala sobre crer nele, que vem logo a seguir, que nesse texto que nós lemos, nesse João capítulo 11, por 8 vezes aparece a palavra crer. Jesus pergunta sobre se de fato as pessoas acreditam. E aqui ele está perguntando diante do maior inimigo que nós temos, que é a morte. E Jesus vem numa situação onde parecia já perdida, onde aquele último inimigo que nós temos a enfrentar novamente havia vencido. E encontra o desespero de duas irmãs e de mais uma multidão de amigos chorando e dizendo: não és tu o que acabou de trazer vista a um cego de nascença, não és tu aquele que dá vida, não és tu aquele que tem todo o poder, como você chega depois? Se tivesse aqui não tinha acontecido. E Jesus conversa com Marta e diz: Marta, você de fato crê na ressurreição? Diante de situações inevitáveis, nós precisamos ter uma confiança inabalável, porque é nessa hora que a gente vai precisar delas. É na hora da morte que, ao lidar com a morte, que nós vamos ter que responder: nós cremos exatamente nisso que nós falamos crer em Jesus? Nós cremos no seu poder a ponto de dizer: eu creio na ressurreição? Jesus faz essa pergunta para Marta: você crê? Você de fato acredita? Marta vem com a concepção que tinha dos judeus: eu sei que ele vai ressuscitar. Lá no final, eu sei. E Jesus diz assim: Marta, olha aqui para mim. E ele traz essa frase onde ele diz para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, não havia circunstância nenhuma que provasse o que Jesus falava. Havia o seu amigo morto e sepultado há 4 dias. Havia um discurso de Jesus dizendo que ele era a vida. E diante de todas as situações que não davam segurança, tinha uma mulher, 2 mulheres e quem sabe uma multidão desesperada dizendo: nós queremos acreditar, mas os fatos não nos permitem. Nós queremos dizer que é verdade, mas o que nós estamos vendo não condiz com essa realidade.
E aí Jesus vai então ao encontro de Maria, e a Maria também, com essa mesma conversa, com o mesmo discurso, se encontra com Jesus e diz que de repente Jesus vê uma tremenda aflição nos olhos de Maria, nas lágrimas de Maria e dos judeus que estavam ao seu redor, e vem uma atitude de Jesus que até hoje é surpreendente. Em 2 palavrinhas, Jesus já trata um ponto muito importante para todos nós, diante da dor da morte. A Bíblia nos diz em João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. A morte não faz parte do projeto de Deus para mim e para a tua vida. A tristeza que a morte causa não é projeto de Deus para mim e para você. Diante da morte, nós não temos um Deus que se pergunta onde você está na hora da minha dor. Mas nós temos um Deus que chora conosco. Diante da despedida, triste, que gera saudade, que gera vazio, que torna a nossa vida às vezes uma coleção de adeus, nós encontramos o próprio Deus chorando com a minha e a tua dor na hora da despedida. Esse versículo tem 2 palavras que cada vez que eu leio ele, que eu escuto ele é grande demais para a minha compreensão. De pensar que na minha dor, o Deus Criador dos céus e da terra, que inclusive acabou de afirmar para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, se coloca em lágrimas diante da morte. Junta tudo agora comigo aí. Vamos pensar nisso aqui. Jesus diz, eu sou a vida, eu vim para trazer vida, e Lázaro está morto. Marta está dizendo, Senhor, se tivesse aqui não tinha acontecido. Maria está dizendo, Senhor, se tivesse aqui não teria acontecido. Os judeus ao seu redor diziam, curou um cego e não consegue resolver essa situação. E Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. Lázaro não foi o primeiro a ser ressuscitado por Jesus. E de repente está Jesus dizendo, eu sou a vida. As pessoas dizendo, você chegou tarde. E qual é a atitude de Jesus? Ele chora. Aí eu confesso para vocês que na hora eu acho que eu não ia mais acreditar também. Deus ia ter que ajudar muito na minha falta de fé. Eu ia precisar muito ter essa certeza de quem Jesus é, para me manter firme nessa hora tão decisiva de dizer, eu acredito, Senhor, apesar das circunstâncias que me dizem ao contrário. Eu acredito, apesar de que quando eu começo a calcular, algumas coisas não fecham nesse cálculo. Aquele que dá a vida chora com a morte. Como isso? Mas era um primeiro momento onde Jesus estava dizendo para mim e para você, diante da dor inevitável, o Deus do céu se coloca para nos consolar. E meu querido, se você está sofrendo com a tristeza da perda de alguém, e provavelmente muita gente passa por isso, seja numa lembrança recente ou numa lembrança mais antiga, lembre-se que a cada lágrima tua, você não tem um Deus que você precisa dizer onde você está na minha dor. Mas você tem um Deus que chora do teu lado. Você tem um Deus que vive o teu luto e que te ajuda a superá-lo. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Essa é a essência de Jesus. E o que acontece na sequência nos mostra quem Ele é. Nos mostra o que significa todas essas afirmações de Jesus. De um jeito poderoso, Jesus vai lá e diz, Lázaro, vem para fora. Sem antes ouvir de Marta, não faz isso, Senhor, 4 dias já. O cheiro já está ruim, não faz isso. Mas Jesus diz, vem para fora. E o que acontece? Lázaro vem para fora. Jesus traz de volta à vida aquele homem numa demonstração, num milagre, e nós não podemos dizer se é o mais importante ou não é o mais importante da Bíblia, mas com certeza é um milagre que vem com uma força tremenda diante de todas as situações adversas, diante da realidade que tanto maltratava e diante de uma esperança que ninguém tinha. Vem Jesus e diz, vem para fora, e Lázaro sai andando. Lázaro sai andando, e toda aquela passagem precisa ser olhada de novo. O Deus que a gente pensa que às vezes demora, na verdade é o Deus que tem o tempo certo para cuidar de mim e de você. O Deus que às vezes
A gente pensa em questionar e dizer: Senhor, tu estavas presente quando eu pedia. É aquele Deus que diz para mim e para você: eu nunca te abandonei. O Deus que chora a morte de Lázaro. É o Deus que chora a dor dos seus filhos. E o Deus que diz: Lázaro, vem para fora. É o Deus que diz que Ele mesmo é a ressurreição. É o Deus que nos diz que a morte não é mais o ponto final. Que um último e poderoso inimigo que poderia nos derrotar não tem mais poder sobre nós. E Jesus transforma essa história nos dizendo agora: mudou. Lutero ele vai usar um exemplo que ele vai dizer que é como uma varinha de pescar e que Jesus... É engraçado essa analogia de Lutero, que ele vai dizer assim: Jesus, o corpo terreno de Jesus é como a minhoca e o corpo espiritual de Jesus é como o anzol. E o anzol, ele fica ali naquela minhoca e de repente o peixe vem e abocanha, e esse peixe é o diabo, pensando assim: venci. Mas de repente Deus puxa e arrebenta com o diabo. E Lutero vai dizer: esse é o poder de Deus. Quando todos pensavam que a morte vencia, Jesus vem e arrebenta com tudo. Quando todos pensavam que a morte era o ponto final, Jesus vem e diz: eu venço. Quando até o inimigo, de repente, pensava: é agora! Jesus vem e diz: eu venci a morte. Uma semana depois ele comprova isso com a sua própria morte e ressurreição. Mas a lição para todos nós, queridos, diante dessa palavra, é entender que essa palavra é um exercício de fé. É um exercício no qual Deus pergunta para mim e para você: você crê? É um exercício que, se nós vivemos uma vida inteira sem pensar nele, nós vamos estar vivendo uma vida num caminho errado, porque a nossa esperança precisa ser essa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, vai nos dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Meu querido, se a tua vida de fé é simplesmente para Deus te fazer bem agora, você não entendeu a dimensão e a grandeza que significa dizer: eu creio em Jesus. É muito pouco pensar que Jesus é a solução somente para essa vida. Jesus é a solução para a vida e para a morte. É muito pouco pensar que o caminho de Jesus é fazer com que você viva deitado eternamente em berço esplêndido, até o dia que a morte chegar e você dizer: acabou tudo. Jesus vem e se coloca como a esperança não apenas para essa vida, mas para aquilo que nos espera quando o nosso fim chegar. São inúmeras histórias de pessoas que diante da morte falavam isso. Já citamos em culto, não lembro quem de nós falou, o último discurso de um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que a última palavra que tem antes da sua execução é a seguinte: para muitos é o fim, mas para mim é só o começo. A esperança que ele tinha em Jesus fazia ele ter uma certeza: o Deus que cuidou da minha vida inteira guarda o melhor para quando a minha vida aqui na terra acabar. E essa palavra é desconfortável, essa palavra não parece moderna, essa palavra nós não gostamos que ela faça parte do nosso dia a dia, mas vamos combinar que é a palavra que mais nos desespera se nós pensarmos em tudo que a vida pode nos proporcionar. Porque quando a morte chega, acaba todas as outras esperanças, todos os outros sonhos, todos os outros desejos daquilo que podemos realizar em vida. E você nessa noite pode ter uma certeza que o Deus que cuida da tua vida já preparou algo para quando os teus dias nessa terra acabarem. Nessa noite a pergunta para mim e para você é: Jesus afirmou, as circunstâncias nem sempre nos permitem acreditar com tanta facilidade, mas você crê? Se for o teu último respirar nesse dia, você crê? Se você precisar se despedir de alguém que você ama, você crê? Creia. Creia. O que Cristo oferece, Ele é. O que Ele fala, Ele cumpre. Essa palavra não é de maneira nenhuma uma palavra de tristeza. É uma palavra de esperança. É de você poder sair daqui dizendo: se tinha algo que me vencia, hoje eu descubro que com Cristo nada mais me vence.
Lutero dizia assim, que Cristo é o destruidor da morte. E que quando nós vencermos, nós vamos vencer acreditando naquele que a destruiu. E tem uma frase dele que está projetada aí que ele diz assim: o cemitério não é um monturo. O que é um monturo? Um lugar onde se deposita lixo. Ele diz: o cemitério não é um lugar onde se deposita lixo para os mortos, mas um campo cheio de pequenas sementes, as quais são chamadas sementes de Deus. Um dia elas florescerão outra vez e se tornarão mais bonitas do que se pode imaginar. Fala a verdade. É difícil entrar num cemitério com essa esperança. É difícil entrar num cemitério com essa visão. É difícil diante daquele corpo decomposto, dos ossos, da tristeza, do vazio, do silêncio, de tudo aquilo que significa um cemitério. É difícil olhar para isso e dizer: aqui é um lugar de esperança. Mas quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, Ele diz para mim e para você: creia. Tem uma esperança para você. Quando Jesus é o dono da tua vida, quando você crê nele, quando você passa a amá-lo, quando você dedica a sua vida para ele, você vai entender. O dia da morte vai ser o dia que mais uma semente foi plantada, para florescer lá na glória de Deus, de um jeito bonito que ninguém mais viu. Para florescer lá na glória de Deus, de um jeito incrível que nossos olhos não conseguem contemplar. A cada dia, a fé em Cristo nos convida a olhar para a morte e entender: pequenas sementes foram lançadas no solo. E no dia que Jesus voltar, essas sementes florescerão outra vez. Jesus ser a ressurreição e a vida significa que nele você encontra tudo o que precisa. Onde você tem depositado a sua confiança? O que tem motivado você a cada dia acordar, trabalhar, construir a sua vida, os seus sonhos? Se Jesus não é aquele que te motiva, que te preenche, no qual você deposita a sua esperança, eu quero lhe dizer que você tem mais da vida para experimentar. E Ele quer te oferecer isso nessa noite. Eu comecei com um poema e eu encerro com outro. Outro escritor brasileiro, Mário Quintana, diz assim: na mesma pedra, falando em relação a um sepulcro, na mesma pedra se encontram, conforme o povo traduz, quando se nasce, uma estrela, quando se morre, uma cruz. Mas quantos que aqui repousam, hão de emendar-nos assim: ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. A lógica de Deus. A lógica de Jesus. A vida pode ser uma cruz, mas a estrelinha trocou de lugar. A estrelinha vai lá para o final para dizer: aquele que é a ressurreição e a vida recebe o seu filho que nele crê. Aquele que é a ressurreição e a vida coloca a luz da estrela no fim mais uma vez.